a definição de calor. Calor é energia térmica em movimento, energia térmica em trânsito. Só existe calor se existe transferência de energia térmica entre corpos. A energia, como a gente já sabe, é medida em joules. Então, assim, o calor em si, intrínseco, não existe. Existe energia térmica sendo transferida. Por exemplo, no ar-condicionado, tem energia térmica sendo jogada para fora e energia térmica também sendo jogada para dentro do ambiente. É uma troca sempre. Então, não existe calor se não existir essa troca. Sim. E essa troca, ela tem um fluxo muito bem definido, que sempre vai da temperatura do corpo maior para a temperatura menor do corpo. Sempre é do mais quente para o mais frio. Esse é o fluxo de energia que tem. Então, por exemplo, quando você está com calor, não é que você está com calor, é que o ambiente está quente e está trocando energia com você e você está liberando energia para o ambiente. Oi? Isso. Então, essa agitação nas moléculas é a energia térmica. Aí, quando essa agitação ela é transportada para outro corpo, aí isso é calor. Então, também, deixa eu ver. Ou quando a gente está com frio. Quando a gente está com frio, o nosso corpo está mais quente que o ambiente. O ambiente pode estar, sei lá, 10 graus Celsius. 10 graus é bastante frio. Então, o nosso corpo, que é quente, transfere energia para o ambiente que está frio. E quando você doa essa energia para o ambiente, aí você perde energia térmica e aí você esfria, digamos assim, você perde energia térmica. Então, aqui tem um exemplo de um corpo A que está em uma temperatura, essa temperatura está em vermelho, e o corpo B também tem uma temperatura que está em vermelho, mas tem uma outra temperatura que está em azul. Então, o fluxo de energia está indo do corpo A para o corpo B. Então, é como se o calor que tivesse aqui fosse transferido para o corpo B. Então, o corpo B, que inicialmente estava frio, ele vai esquentando, porque tem esse fluxo de energia aqui. Beleza? Tranquilo, né? Calor, energia térmica e movimento. Aí tem várias formas de transferência de calor. Na verdade, tem 3 formas principais. E a primeira é a indução ou condução. Então, lembra que você falou das moléculas em movimento? Então, as partículas estão em movimento, elas estão agitadas. Então, é como se essas partículas elas fossem agitadas e vai transferindo essa agitação para as outras partículas. Então, por exemplo, aqui tem uma barra de ferro que está sendo aquecida, mas não é a barra de ferro inteira que está sendo aquecida imediatamente, é só essa partezinha aqui. Só que a barra de ferro é composta de átomos, e os átomos, quando aquecidos, eles ganham energia. E quando eles ganham energia, eles começam a se agitar. Então, se aqui está se movimentando bem rápido e aqui está devagar, aí esse agitamento vai pegar esses outros átomos que vai esquentar a barra de ferro inteira depois de um determinado tempo. Então, Oi? Isso, conduz à agitação, né? Então, aqui tem um exemplo também. Aqui, as moléculas que estão próximo, ou os átomos que estão próximo da chama, estão muito agitados. Depois, os que estão do lado, tá agitado. E os que estão longe, tá pouco agitado. Mas essa agitação, ela vai se propagando ao longo da barra até que uma hora esquenta o cabo aqui o cabo da panela ou a barra de ferro nesse exemplo aqui. E tanto é que é por isso que quando você aquece uma barra de ferro, você só aquece uma parte, mas a outra parte sempre fica aquecida. É a mesma coisa que acontece com fogões que são chamados de fogão de indução. Aí é por Você nunca viu um fogão de indução? Pois é que esses fogões aqui, eles não têm fogo. Aí você liga ele na tomada e ele aquece. É como se fosse um resistor, um chuveiro, sabe? Só que do chuveiro você não. A chapa dele. Isso, toda essa parte aqui fica quente, toda ela.
E aqui você controla a temperatura nos botõezinhos. E aí só pode colocar a panela de alumínio, porque se colocar a panela de ferro ou outras coisas, pode derreter, pode não esquentar direito. Aí você coloca a panela de alumínio, isso aqui aquece, aí por indução aquece a panela e por indução a panela aquece o alimento. Mas eu acho para cozinhar as coisas, mas funciona. Sim, eu achava que tinha fogão automático. Não, elétrica sim, mas eletromagnética eu não sei não, acho que não. Magnético esse, eu achei Ah, não, bonzinho. não, só. Não gruda, a panela não gruda magneticamente com o fogão. Tanto é que é de tipo de vidro. Isso é a transferência de calor por indução, também chamada de condução, porque conduz o calor. E aí tem a outra forma que é por convecção. Então, por convecção é diferente. Por exemplo, eu tenho um foguinho aqui, né, no fogão, e aqui tá a panela que tem água. Quando o fogo aquece a panela, aqui tem muita água. A água que está embaixo, ela aquece, ela ganha energia. E quando ela ganha energia, ela sobe. Enquanto que a água que está aqui em cima, ela não está quente ainda, ela é uma água fria. Água fria, moléculas frias, elas são mais pesadas, então elas descem. Então há essa troca aqui convectiva da massa de água. Tipo, a água mais fria vai ficar embaixo, a água mais fria vai ficar em cima. Sim, só que daí quando a água mais fria fica embaixo, ela é aquecida pelo fogo, daí ela sobe até que chega num ponto em que todas as águas estão aquecidas. Sim. Faz sentido, né? Vai ficar mais pra cima. As moléculas desse espaço, os átomos embaixo vai ser mais juntinho. Seria mais frio. Isso. Então, as moléculas com mais energia térmica, elas são mais rarefeitas, elas não são densas, elas têm energia, são mais rarefeitas. Enquanto que as moléculas com pouca energia térmica, que é essas moléculas frias, elas são mais densas, densamente concentradas, aí elas descem. E a mesma coisa acontece com o ar. Então, só tem ar-condicionado no alto, por exemplo, porque o ar frio é mais pesado e ele desce, enquanto que o ar quente sobe. Tinha alguém que não sabia física, porque no chão, Isso não no faz chão, sentido, só esfria o chão daí. o chão ficava frio e você ficava com calor em cima. Porque o ar frio não sobe, não tem como subir, porque é um ar denso. Pode dizer, daí não faz, só gasta energia daí. Sim. Só gasta dinheiro na conta de luz. Mas, enfim, tem que saber física, pelo menos, para saber usar o ar-condicionado. Os ar-condicionados funcionam dessa forma, por troca convectiva. O ar frio desce e o ar quente sobe e ele é jogado para fora. Ou para o ar frio sair, né? Porque, assim, o ar-condicionado, ele não é só a parte da frente, né? Tem a parte de trás, que é onde sai o ar quente também. É. E é isso, tá? Aí, ok. Aí tem a outra forma de transferência de calor, que é a irradiação, que também é chamada de irradiação e radiação. Radiação ou irradiação, mesma coisa. Que é o jeito que o Sol aquece a Terra. Então, o Sol aquece a Terra não é por indução, porque não está encostando nada na Terra. E também não é por convecção, porque não está tendo correntes convectivas. O Sol aquece a Terra por irradiação, ou seja, ele é quente
e o que está próximo dele, do Sol, ele é aquecido por estar próximo. A luz não pode só esquentar a Terra. Esquentar a Terra. Não esquentar no sentido de realmente aumentar a temperatura, mas porque não é suficiente. Mas sim, a luz refletida pela Lua é a luz que chega na Terra, que, né, chega na Terra. Se a gente enxerga, chega na Terra. E é a luz do Sol. Ah, nublou. Eu consegui ver parte, pois é. Eu consegui ver parte do só o parcial. Muito triste, mas nublou uma situação muito, muito inimaginável, assim, porque eu estava no sertão, onde nunca chove, e já fazia mais de um ano que não chovia naquele lugar, e na véspera do eclipse choveu, e no dia do eclipse choveu. Gigante. Praticamente, gente, mas no nosso caso, nublou tudo. De manhã não tinha uma nuvem no céu, de manhã. Aí deu meio-dia, encobriu de nuvens. Aí a gente começou a ver o eclipse entre as nuvens, mas teve um momento em que estava tudo completamente cheio de nuvens e não deu para ver mais nada. E foi bem na hora do máximo do eclipse, então praticamente não deu para ver. Mas e você conseguiu ver? As fotos do não conseguiram ver. Ah, sim, pois é. É uma pena, mas em 2027 vai ter outro eclipse que vai solar, anelar do mesmo jeito, que vai dar para ver do Brasil, do sul do Brasil, mais especificamente, Ah, onde vai dar para sim. pois é, daí sim, Parecia pra não aí vamos. chover no dia. Eu não, agora eu não duvido de mais nada. Se choveu no sertão, pode acontecer qualquer coisa. É, Mas enfim, tá. Ok, essa parte de radiação. sim. Então, recapitulando, calor é energia térmica em movimento e ela pode ser transferida de três formas. Primeira forma por condução, segunda forma por convecção e a terceira forma por irradiação. Ok, deixa eu ver o que mais temos. Aqui tem um exemplo que usa as três formas de transferência de calor: a condução, convecção e a irradiação. Então, aqui tem uma fogueira que está aquecendo a panela, a frigideira por irradiação, e aqui dentro da chaleira a água está girando, então tem convecção aqui dentro, está sendo aquecido por convecção, e a condução aqui. Então, conforme esquenta a frigideira, o calor sobe para o cabo. Então, se você encostar a mão aqui e já tiver energia suficiente aqui, isso queima a mão. Legal, né? Esse exemplo. Tem todas as formas. Aí aqui tem só um resuminho, que é, por exemplo, a convecção, ela é mais comum de acontecer no meio líquido e gasoso. Então, líquido da água, que a gente viu o exemplo, e gasoso, como, por exemplo, do ar, que a gente viu o exemplo do ar-condicionado. Já a condução, ela é mais comum em meio sólido, então uma barra de ferro que você aquece, ou, sei lá, o calor do fogo na panela, esse tipo de coisa. E a radiação, ela é mais comum num meio de propagação que não precisa de um meio para se propagar, necessariamente. Então, por exemplo, no campo, lá tem o Sol e a Terra, então não precisa de um meio necessariamente. Mas também tem a fogueira, que tem o ar entre a fogueira e você, mas não necessariamente precisa do ar, o calor ainda está lá. Beleza? Sim. Aí tem formas de quantificar o calor. Então, tem como a gente medir o quanto de calor que um objeto está recebendo ou quanto de calor que está sendo tirado do objeto.
E as formas mais comuns de fazer isso é calculando o calor latente e o calor específico. Não confundir esses desenhinhos com isso aqui é frio e isso aqui é quente. É só porque Falar. pelas cores também. Então, essa representação da esquerda no mas tá com calor. Isso, Ele tá com muito tá com muito calor. isso. Está com bastante calor. Uhum. Só que o cubo de gelo aqui, ele está representando, na verdade, o calor latente. E o que é isso? Uma panela está representando o calor específico. Vou deixar mais claro. O calor latente é a quantidade de calor necessária para que ocorra a mudança de estado. Então, nesse caso, o bloco de gelo está sólido e ele está se transformando em líquido. Então, ele tem pouquinho calor e esse pouquinho calor que ele tem está fazendo ele derreter, se transformar em líquido. E isso, essa mudança de estado de sólido para líquido, ela é quantificada pelo calor latente. A mesma coisa acontece quando muda do estado líquido para gasoso. Então, ainda precisa ter uma quantidade de calor acrescentada no sistema para mudar do estado líquido para o estado gasoso, que é quando evapora a água. Então, assim, para algo mudar de estado, necessariamente precisa acrescentar uma quantidade de calor. Não tem como o bloco de gelo passar de sólido para líquido sem ele receber calor. E a mesma coisa acontece de líquido para gasoso. Eu tava dando umas estudadas e estado sólido gasoso. O estado plasma é mais que o gasoso. O plasma é como se fosse a lava do vulcão, né? É algo intermediário, não um estudo diferente da matéria, porque não é líquido, né? E não é sólido. Estado gasoso pro plasma, ele pode ser calor latente? Não tem como, porque para ir para o plasma é um estado, não é tipo um degrauzinho, não é tipo de líquido, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, porque no gasoso é evaporação. Não tem como você passar de evaporação para plasma, porque na evaporação aí as moléculas já se desfizeram, as moléculas de água. É vapor de água, é outra coisa. Água você consegue tomar, o vapor de água você não consegue tomar. Então, para ir do vapor de água para plasma, primeiro que não tem como, porque plasma é um estado da matéria completamente diferente. Então, não é um escalonamento, assim. Tipo, não tem plasma de água, por exemplo, porque o plasma ele é feito de outra substância. Mas da substância de origem, que é sólida, para plasma de vulcão, por exemplo, aí precisa sim ter uma quantidade de calor. E nesse caso é calor latente que calcula. Não dá. Da água para plasma não faz sentido, mas o plasma, se eu não me engano, ele é feito de rochas, né? Tipo, da fusão de minerais encontrados em rochas que estão em uma quantidade de calor tão grande que daí se transforma nesse outro estado da matéria que é o plasma. Então, para passar desse estado sólido para plasma, aí quem calcula isso é o calor latente também. Então, tem duas formas de calor latente, que é o calor latente de fusão, que é quando uma substância passa de fase sólida para fase líquida. Um exemplo seria um cubo de gelo passando para a água em estado líquido. E o calor latente de vaporização, que ocorre quando uma determinada substância passa do seu estado líquido para o gasoso. No caso da substância rochas e minerais, passar de sólido para plasma seria um calor latente de fusão, porque daí não passa pela vaporização, vai se fundir direto do sólido para plasma. E calcular isso é bem simples, é essa equação aqui.
o Q é quantidade de calor em joules, porque essa é a unidade de medida. M é massa e L é a constante de calor latente, que vai depender do material. Então, o calor latente, o L, para você fundir um gelo, para transformar ele de bloco sólido para líquido, é diferente do calor latente L para você fundir chumbo, por exemplo, para transformar o chumbo, que é um bloco sólido, em chumbo líquido, por exemplo. Aí, então, esse L vai depender de cada material. E a unidade dele é simples de resolver. Você isola o L, vai ficar calor, que é em joule, dividido por massa, que é em quilos. Então, a unidade do L é joules por quilos. Porém, a quantidade de calor também pode ser medida em calorias, né, que é comumente usado Na comida? na comida, coisa, energia biológica, digamos assim. Caloria, deixa eu ver, joules e caloria por. Hum? Caloria vem de calor, por incrível que pareça. Porque caloria é o quê? É energia que você ganha quando você come comida, né? Então, uma comida pode ter muitas calorias, que vai fazer dar muito mais energia e mais quilos também, ou pode ter poucas calorias e tal. E a energia que vem da comida e ainda é joules e tal. Só que daí para comida. Já o calor latente, aliás, o calor específico, que é a outra forma de medir o calor, também é chamado de calor sensível. E esse calor ele quantifica a ganha ou perda de calor de cada material, alterando sua temperatura sem mudar seu estado físico. Então, no caso do calor latente, mudava o estado físico de sólido para líquido, líquido para vapor. Nesse caso do calor específico, não muda. É a mesma quantidade, é o mesmo material. O que vai mudar é o quanto que você adiciona ou o quanto que você retira de calor. E isso vai mudar a temperatura dele. Então, que é a quantidade de calor igual ao outro, M é massa, o C é a constante de calor específico ou calor sensível, que também depende do material, e o ΔT é a variação da temperatura. Então, por exemplo, quando você encosta sua mão em uma barra de metal, de ferro, e você encosta sua mão em madeira, você vê que a barra de ferro está mais geladinha do que a madeira. Madeira normal, madeira. E isso é porque cada material tem uma quantidade de calor específico. Todos os materiais vão ter um valor de C. E é isso que essa equação calcula. Deixa eu ver. Isso. Então, por exemplo, a gente pode calcular a quantidade de calor que a gente tem nesse momento, porque a gente tem essa massa, e daí, só que daí teria que achar o calor específico do corpo humano, quanto que é, e a variação de temperatura. A temperatura do corpo humano, se não me engano, é 27 graus Celsius. Se aumentar, daí está. Se diminuir, aí você tá morto. Esse tipo de coisa. Ô, profe, eu preciso falar 27. Eu não sei, deve ser 37, né? Porque 27 eu acho que é muito frio para um corpo humano. 38 é porque tá. 4, 35, 34, 35. Então é isso. Até porque a gente nunca está na temperatura do ambiente, porque se a gente estiver na temperatura do ambiente, então a gente está morto, porque daí o corpo não produz mais energia térmica. A gente está produzindo energia térmica o tempo inteiro, porque a gente está se alimentando e está convertendo a energia do alimento em energia térmica. A gente está fazendo isso sem perceber. 4 graus, o que acontece? Se você está num ambiente de 34 graus, nunca é exato, sempre tem uma transferência de calor, sempre tem.
Tipo, você tá com graus, 5, aí o ambiente está com 34 graus,2. Mas, em tese, o nosso corpo sempre está tentando equilibrar. Tanto é que é por isso que quando está muito quente o ambiente, tipo 40 graus Celsius, a gente soa. A gente está liberando energia nossa e está recebendo energia de calor para tentar equilibrar. O corpo sempre tenta equilibrar as coisas. E quando a gente está com frio, automaticamente nosso corpo começa a se mexer. Esse tremer de frio. Esse tremer de frio nada mais é que uma tentativa biológica do nosso corpo de se manter em movimento para esquentar. Ao redor para aquecer. Exatamente, para manter o nosso corpo aquecido. Tu vai aumentando o calor. Por isso que a gente treme. Que loucura, né? Uhum. Beleza. Aí, agora voltamos aos gráficos. Então, aqui a gente tem um gráfico de. Repare que o jeito de ler gráfico é ler os eixos primeiro. A gente tem um gráfico de temperatura em função do calor recebido, ou seja, como que a temperatura muda a cada joule de calor recebido. Aqui a gente vê que tem temperatura no eixo positivo e no eixo negativo. Então, tem um objeto que está a menos 20 graus Celsius e ele vai receber um pouco de calor. O calor ele cresce para a direita. Então, quando esse objeto sólido ele recebe um pouco de calor, acontece uma fusão e ele se transforma em líquido. Quando ele está em líquido, ele ainda recebe uma quantidade de calor, porque está aumentando aqui para a direita, e aí ele passa de líquido para vapor. Conforme ele vai passando essas transições, a temperatura do corpo aumenta. Então, para passar de sólido para líquido, foi de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius. E de líquido para vapor, foi de 100 graus Celsius para 120 graus Celsius. E o calor recebido aumentou também, desse calor recebido aqui para esse daqui, para passar do líquido para o vapor. E quanto mais aumenta o calor recebido, mais a temperatura aumenta. Isso mesmo, uma relação linear nesse caso. Quando aumenta um, aumenta o outro também. Nesse caso, nem sempre vai ser assim. Mas aqui a gente tem que pensar que já é o caso do bloco de gelo, porque o bloco de gelo ele estava gelado, ele estava sólido, e aí ele passou de líquido e depois para vapor. A água. Sim, porque o bloco de gelo a 0 graus para baixo, ele automaticamente ele fica sólido. 0 graus para baixo, ele é sólido, ó, de 0 graus para baixo. Sim, ele fica sólido. Isso, então a água tem uma propriedade muito bem definida, que é quando a temperatura de fusão da água é em 0 graus Celsius. Chegou em 0 graus Celsius, tudo derrete. E quando tá. E a temperatura da água ferve de líquido para o vapor a 100 graus Celsius especificamente. Essas são as medidas padrões da água. Para outros materiais é diferente, mas é bonito que para a água é bem redondo os números. Era interessante. Pode ser mesmo, para arredondar as contas dos físicos. Acho que foi feito para isso. Sim. Tá. Aqui uma questãozinha. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa de 100 gramas de determinado metal. Inicialmente, o metal estava sólido. Sim. E depois o metal fica em função da quantidade de calor pelo metal absorvido. Escrito estranho aqui. Pode-se afirmar que o calor latente tem fusão desse metal em calorias por gramas? Nossa, que questão estranha. Mas assim, a questão é a seguinte: tem aqui um gráfico de temperatura por calor, só que esse calor está em calorias, e aqui ele está perguntando
Ele está falando que é um metal. O metal ele está passando de um estado para o outro. É, E aí ele quer saber qual que é a quantidade de calor latente. Então, qual a equação que a gente usa? se fosse a massa, a massa em quilo vezes. Meu Deus, eu esqueci o porque se perguntar ações, aqui tá Hum, faltando o quê? Aqui. Acho que não. Aqui, ó. É atribuído. Mas uhum. não lembro. O L é o calor latente. Daquele- Isso. E o C na equação de baixo é o calor específico. Sim, isso sim. Então, a questão está falando o seguinte: pode-se afirmar que o calor latente tem fusão desse metal em calorias por gramas de. Daí ele dá os valores aqui. Então, e aí, como que resolve? Então, o calor latente Uhum. então, aquela vida. Se você multiplicar a massa pela latente. Então, fazer uma só assim faz por lá massa. Isso, e qual que é o que usa? É que eu não quero. Massa, então, deixa eu estou tentando. Tá, tudo bem, mas nesse caso não precisa de temperatura, né? Porque assim, ele quer saber A massa, confundi. isso. A massa. A massa tem no enunciado, aí você consegue calcular, né? 600 calorias. A massa. Isso. A seis. Né? Seis. Uhum. Seis o quê? Qual que é a unidade? É, seis. Como é que é? Calorias por grama. Isso, calorias por grama. Não vai colocar quilos ali, porque tá em gramas, tem que É, ser resposta em gramas, né, também. Tranquilo, né? sim. Então, aqui está mostrando, é o gráfico igual ao anterior, só que aqui é para o chumbo, aliás, metal, para o metal. Então, o metal ele estava sólido e a partir de 600 calorias, ele tem uma fusão e se transforma em líquido, deixa eu ver. Não fala, mas se a fusão é para líquido, então virou um metal líquido ali depois que ele chegou em 600 calorias, que foi a quantidade de calor necessária de fundir o negócio. Vamos para a próxima. Sabendo que o latente de vaporização da água é 2,2610 joules por quilos, quanto calor é necessário, aproximadamente, para vaporizar 2 gramas de água à temperatura de ebulição e a pressão atmosférica? Hum, é- lá tem a do estado. Qual que é a equação? É, o que é igual a massa vezes o calor latente, que é a caloria igual a massa vezes o calor latente.
Isso. Quilos vezes o calor latente. Aí, o que, que ele está perguntando? Ele está perguntando, ele já está dando para você o L. Ele está falando que o latente de vaporização da água é isso. Aí ele quer saber o quanto de calor é necessário, ele quer saber o que aproximadamente para vaporizar isso de água, essa quantidade de massa de água. A sensação da água por 1 quilo. Então, converter essa conta para 2 gramas. Mas como ele está pedindo em joules aqui o resultado, então se é joules por quilo, teria que converter, mas eu acho que é possível que dê direto. Então a equação, deixa eu colocar aqui, vamos tentar fazer direto. E esse Q é igual a M vezes L, o que é o que ele quer saber, e 2 gramas. Passa grama para quilo, então. Vai ficar 0,2 quilos, né? Sim. Vezes 2,26 vezes 10 na 6. Aí o que vai ser igual? Quanto que dá essa equaçãozinha aqui, sabe? Deixa eu ver se minha calculadora tá aqui. eu vou pegar um copo de água. Tá, né? É. Então, 452 mil joules. Então, essa é a energia necessária para vaporizar 2 gramas de água. E aí, então, o resultado mais próximo seria a letra E. Aqui. E essa daqui caiu na fase 1 da OBF. Você lembra dessa questão? Eu acho que eu lembro. Pois é, caiu essa questão na prova. E só tinha como resolver sabendo a equação. Isso é bastante importante, tem que lembrar as equações todas as equações que a gente está vendo tem que lembrar, porque eles não dão formulário. Então, essa daqui é a equação do calor latente, daí tem que lembrar do calor específico, que é um pouquinho maior a equação, mas tem que lembrar, não tem jeito. E se não lembrar, não tem como resolver, porque só resolve desse jeito, assim. Ok? Então, anote no caderno e revise depois. Essa daqui é uma questão também interessante, que caiu na prova. Então, lê ela, então, pra gente. Pois é. Somar no lugar no mar, água é 2 graus Celsius. Chumbo, 50 graus Celsius. Seção, vocês mudam. Isso. Então, entendeu a situação física? Então, Ou só leu? são. Tá, então é assim, é um recipiente, um recipiente é uma bacia, uma caixa, ele tá aberto, e aí nesse recipiente tem 1 quilo de água que tá a 10 graus Celsius. Aí nesse 1 quilo de água é colocado algo lá com meio quilo de chumbo a 250 graus Celsius. Aí ele quer saber o que, que vai acontecer. Aí a alternativa a temperatura da água diminui e a do chumbo não varia. O que, que você acha? Não tem como, pelo que a gente viu pela definição do calor. A temperatura da água aumenta e a do chumbo não varia.
São pequenos. Não tem como não variar. Isso fere uma das leis da física que fala que a energia é sempre conservada. Então, se diminui de um lado, tem que aumentar do outro, e vice-versa. Não tem como não variar, porque isso ia quebrar a lei fundamental da física da conservação de energia. Energia é energia, se conserva. Se for falar isso, físico, o físico é capaz de virar. Pois é, por isso que a gente enfatiza, não tem como. A temperatura da água não varia e a do chumbo diminui. Ok, a gente já viu que não faz sentido. A temperatura da água aumenta e a do chumbo diminui. E a temperatura da água não varia de novo e a do chumbo aumenta. Porque produto com temperatura diferente sempre vai variar. Isso é diferente. Sim, como se você estivesse dando dinheiro para alguém. A energia funciona assim, como se você desse dinheiro. Quando você dá dinheiro para alguém, você fica automaticamente um pouquinho com menos dinheiro e a pessoa fica com um pouquinho com mais dinheiro. E vice-versa, não tem como conservar. Por mais o tanto de dinheiro que você tenha, é matemática. Se dá dinheiro, você perde um pouco. E a pessoa ganha um pouquinho. Tá, então essa questão aqui também tinha na fase 1, achei bem legal. E é fácil de resolver essa daqui. Mas daí só tinha como resolver se a gente tivesse tido a aula de calorimetria antes, né? Porque envolve todos esses conceitos. Essa daqui também. Essa daqui é um pouco mais complicada. Essa daqui é o seguinte: um sistema composto por uma mistura de água e gelo é aquecido. Então tem lá algo que tem duas coisas, água e gelo. Uma bacia, por exemplo. E essa bacia é aquecida. Qual dos gráficos a seguir representa corretamente a relação entre temperatura do sistema e o calor fornecido? A gente já viu que no gráfico de calor do gelo, só especificamente, não é linear, não é uma coisa linear, porque você recebe um pouco de calor, aumenta um pouco de temperatura, mas tem um período de transição, que é quando acontece a fusão. Então, o gelo, quando ele é aquecido, ele passa de sólido para líquido, e depois passa de novo de líquido para gasoso, se for o caso. Assim que fica se curvada, né? Uhum. Então, já elimina a letra B e a letra D. É. Então, a gente tem A, I, C e E. Isso. O que você acha? Daí é que ele fala temperatura do sistema e o calor fornecido. Então, deixa eu ver. Aqui, vou ver aqui é, o calor fornecido foi aumentando, mas teve uma hora que a temperatura aumentou e ficou parado. É mesmo calor fornecido. Não sei se é letra A. Não, porque nesse caso é uma mistura entre água e gelo, né? A água, a gente já viu como que é o processo dela. A água, quando ela recebe calor, ela vaporiza. Então, é uma transição só. É só de água, de líquido para gasoso. Mas tem gelo também. E o gelo são pelo menos duas transições quando é aquecido. É do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. É. E aqui só tem uma transição. Aqui o calor tá sendo fornecido calor para o sistema e aí acontece uma transição aqui. Então mudou a temperatura, se estabilizou, mas não tem como ser essa daqui. É que daí sobrou duas. Uhum. Daí Mas isso automaticamente, se elimina elimina a E também, porque aqui também a gente só vê uma transição aqui. Sim. Então só sobra isso daqui, que tem pelo menos duas, que é a do gelo. Repare no formato desse gráfico e desse daqui. É o mesmo gráfico. E isso daqui é só para a temperatura do gelo. Quando se tem água junto, é só uma transição, só vai do líquido para o vapor, porque não tem o sólido aqui.
E aqui é a mesma coisa. Então, dá para assumir que daí foi do sólido para o líquido aqui, com essa quantidade de calor, e depois foi do líquido para o gasoso, com essa quantidade de calor aqui. A água, que já estava líquida, ela só foi do líquido para o gasoso. Então, não ia mudar nada no gráfico. Tem duas transições aqui. Beleza? Sim. Então, a letra C. Essa foi a questão 19 da prova da fase 1. E era isso que tinha de calor latente e calor específico da fase 1. Mas como hoje nós temos 2 incríveis horas de aula, tem o resto das questões. Deixa eu ver se eu acho aqui nos outros slides. Vou partir esse aqui. Que era esse daqui, que são as últimas questões, que daí não encaixou essas questões em nenhuma parte das nossas aulas. Sim. Então, tem uma revisão de astronomia que a gente não falou ainda, mas eu vou falar bem rapidamente. Lembra da latitude e longitude? Nossa, profe. Hoje você tá na escola de matemática. Matemática. Latitude e longitude? A vida se aprofundou a partir dos segundos graus. A gente viu assim como calcular as coordenadas com a matemática, assim, tipo, qualquer lugar. Legal, né? Eu acho super legal essa parte. Pois isso tem muito a ver com astronomia primordial, de forma geral. Porque, né, no céu, nada é plano, tudo é redondo. A gente está numa esfera, a gente está vendo a esfera celeste, e a gente está num planeta redondo por conta disso. Tudo é em grau, minuto, segundo. Tanto é que as coordenadas da astronomia é tudo medido em grau, minuto, segundo, ascensão reta e declinação. Só que como esse é um conteúdo muito mais avançado, aí tipo a gente nem comenta isso durante a aula, mas aprenda bem essa parte, porque é muito importante assim para as Olimpíadas do futuro. No ensino médio, tá, os cálculos da OBA é bem mais complicado, né? E aí envolve essas coisas no ensino médio. Então, vamos lá. Então, longitude e latitude. Daí, longitude tem os meridianos, que são linhas paralelas, né, na vertical. E o marco zero é o marco zero. Daí vai de 0 a 180 oeste e de 0 a 180 leste. E a mesma coisa acontece para as linhas da latitude, porém de 0 a 90 norte e de 0 a 90 sul, que também é chamado de 0 a menos 90 sul e de 0 a 90 positivo norte. Só que as linhas se chamam paralelos, que são os meridianos. Ok, então paralelos das latitudes e os meridianos das longitudes, e é medido de 15 em 15 graus, assim, as longitudes, né? Então tem seus horários, né? Cada 15 graus equivale a 1 hora. E você entendeu bem essa parte? Sim. Então, assim, se é meio-dia lá em Greenwich, no primeiro meridiano a leste, aí é tipo 1 hora da tarde. Mas no outro meridiano, no primeiro meridiano a oeste, é 11 horas da manhã. Eu pensando. Se no mundo, seleção, seleção, cidade, vai ficar horário, fuso horário. O jeito dele ficar no mesmo horário é só se o avião for de cima para baixo, ele variar as latitudes dele, se ele estiver no mesmo fuso, aí é o mesmo horário. A hora ela vai avançando, tipo, fica. Ah, sim. Mas vai avançando conforme o fuso, né? São 20 caras, passou 1 hora,
você foi no meridiano que, tipo, ficou na mesma hora. Será que ficou? Dá um exemplo prático. Por exemplo, você está no meridiano de -1 e é 10 horas da manhã. Que em Greenwich é 11 horas e você está nesse meridiano que é 10 horas da manhã. Aí você pegou o avião e fez o quê? Tipo, tava. Uhum. Se passou, se passou uma hora, depois Então, em ficou Greenwich está 1 hora da tarde. uma tarde. Só que daí, então, fica no horário. Ah, tá, entendi. Já pro menos um. Será que eu vou ficar fazendo isso pra nunca ficar noite? Assim, essa medida da longitude, ela é uma medida política, né? Não é da astronomia. Nós humanos que definimos que tem horas diferentes. Se a gente falasse o mesmo horário de Greenwich para todo lugar do planeta, seria o mesmo lugar. Só que daí o que ia acontecer? Acontece que a Terra ela gira e algumas regiões mais a leste elas anoitecem mais rápido do que as outras regiões que estão no oeste. Então, se eu falar que é meio-dia para todo mundo, vai ter gente lá no Japão que vai ser meio-dia e vai estar noite lá. Então, não faz sentido. Aí, para resolver isso, eles criaram um fuso horário. Mas, assim, não é que é o impedimento da Terra ou a Terra que estabeleceu, que é longitude, é cada grau, é só medidas humanas. Atrás, a minha prima fazendo, fazendo ligação pro planeta do Japão. Hum. A estava só que pra mim estava mentira, assim. Tinha Pois muito é. Exatamente, porque a Terra ela tá girando, né? E assim, conforme ela gira, o Sol vai batendo nas regiões da Terra de forma diferente, não só em termos de inclinação, mas em termos de rotação. Por isso que a gente tem dia e noite. Então, quando o Sol tá, eu tenho uma terrinha para isso. Nunca mais vou precisar mexer com a minha mão. Pera aí, só um pouquinho. Eu fui para um evento no Rio de Janeiro agora e eu comprei uma terrinha. E eu fiquei super feliz com essa terrinha por R$ 6. Foi a melhor aquisição que eu fiz esse ano, sem sombra de dúvidas. Ela é muito legal. E ela é de espuma, então dá para apertar. E é muito didático, recursos didáticos. Então, assim, conforme o Sol, a Terra está girando, né, ao redor do seu próprio eixo, o Sol vai incidir aqui no Brasil em um determinado horário, um determinado tempo, de manhã, por exemplo, quando o Sol nasce. Mas do outro lado, o que acontece? Não tem Sol, então é de noite lá, no lado diametralmente oposto. Então não tem como, não tem como. É tipo ter o mesmo horário para todos, para o planeta inteiro, mas se o lado realmente oposto da Terra estiver tipo a 24 horas de distância, né, que vai dar 360 graus, aí sempre vai ter horários opostos. Então, se aqui é dia, que sempre vai ser noite e vice-versa. Curioso, né? Sim. Eu tenho uma colaboradora do trabalho que ela está na China. Na China é 21, não, 23 horas de diferença. Não, 12 horas, sério. Quando é 6 horas da manhã aqui, lá é 5 horas da noite. Então, é 11 horas de fuso. Aí a gente trabalha praticamente 24 horas. Eu trabalho de dia, né, no meu horário de dia, que lá para ela é noite, e ela trabalha de dia lá, que para mim é noite. Então, a gente ocupa as 24 horas do dia trabalhando, só que em horários diferentes. Legal, né? Só assim. Pois é. Mas é o que é. Tá, então, fusos horários, vamos dar sequência. Aí no Brasil, a gente também tem fusos horários diferentes nessas regiões aqui, é decisão política. Então, se o Brasil quisesse ter o mesmo fuso horário em todo o país, poderia ser, mas daí aí tem horários.
Hum? Fuso, fuso horário certo? De Greenwich? Sim. Ah, de Brasília? Para nossa região, sim. Para outras regiões, não. Tipo, para o norte aqui do Brasil, já não é o fuso horário de Brasília, porque Brasília fica aqui, né? Aí é lá é menos 1 hora. É isso aí. Vamos continuar. Qual que é a órbita da Terra? Esquerda ou direita? Responda sem pensar. Sem pensar. Direita? Não! Como assim? A órbita da Terra não é essa daqui. Que decepção, Felipe, que decepção. 3 anos estudando astronomia. Órbita da Terra. Eu comprei uma terra aqui só para dar aula e você me fala que a órbita da Terra é a direita. Excêntrica desse jeito. As são circulares, sem ovários, sabe? Formato, assim, da órbita. Meu Deus do céu. Isso daqui é uma órbita elíptica ainda, só que tem uma excentricidade muito pequenininha, que é a excentricidade da Terra. A excentricidade da Terra é 0,03, se eu não me engano, ou 0,05. É muito pequeno. Se eu tivesse circular, você tava falando que você tem a Kepler e outra não. Olha lá, hein? Nesse caso aqui, quando a Terra está próxima do Sol, vai ser verão para o planeta inteiro. E quando a Terra está longe do Sol, no seu apogeu, aliás, afélio, né? Que daí, no caso, eu considero o hélio aqui do Sol. Aí no afélio, aí vai ser inverno para o planeta inteiro. Então, a órbita da Terra de verdade é praticamente circular. Ela é muito pouco excêntrica. A da a da esquerda. Mas a lei da direita. Isso, eu já vou falar sobre a lei de Kepler, mas enfim, aí também vou mostrar a órbita dos outros planetas. A grande vantagem do Kepler, do cientista Kepler, foi descobrir justamente que a órbita dos planetas não é perfeitamente redonda, não é perfeitamente esférica, circular a órbita. Só que assim, por que ele foi descobrir isso muito depois? Porque é muito pouquinho a excentricidade, é imperceptível. Tanto é que olhando rapidamente, você fala que é circular. E se for circular, não é o caso, né? Porque a gente aprende que é elíptico. Mas é muito pouquinho a excentricidade, é quase imperceptível. De fato, é 0,0 alguma coisa. Então é praticamente zero. Então vamos lá. Aí a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Então, lei das órbitas é o seguinte: todos os planetas e todos os objetos do sistema solar, eles estão descrevendo uma órbita ao redor do Sol que é uma elipse. E toda a elipse do universo vai ter um eixo maior e um eixo menor. Aliás, um eixo maior e um eixo menor. E outra propriedade matemática de elipses é que tem dois focos. Toda elipse vai ter dois focos. Isso. Então, um foco, nesse caso da astronomia, é ocupado pelo Sol, e o outro foco não tem nada. Então, a órbita do planeta não é foco girando, é o planeta girando ao redor de um dos focos, beleza? Assim, uma questão de. Falava que tinha foco que era uma outra alternativa que perguntava que assim, tinha foco que era ocupado pelo Sol, foco ocupado por um buraco negro. Tinha lá uma alternativa foi falando isso. Assim, eu acho que era de uma alternativa da OBA. Caramba.
Então, esses focos é objeto matemático. É só uma propriedade matemática das elipses. As órbitas circulares, os círculos, têm um foco só, que é no centro. Aí é tudo redondinho e tem um foco. Toda elipse vai ter dois. Os focos pode circular, circular, mas não é. Isso mesmo. Aqui tem um exemplo. Aqui tem diferentes tipos de órbitas. Então, quando a órbita é perfeitamente circular, tem um foco só e a excentricidade é zero. A excentricidade é uma propriedade de órbitas, de órbitas elípticas, que quando a excentricidade é zero, é um círculo, e quando a excentricidade é 1, que é o máximo, é uma linha reta, praticamente. Aqui é 0,96. Se a excentricidade fosse 1, ia ser uma linha reta bem estreita. Então, é o quanto achatado está a órbita. Se a órbita for 0 de achatamento, é circular. Se a órbita for 1 de achatamento, é praticamente linha. Não como. Matematicamente, as elipses elas vão de 0 a 1. Se for 2, aí entra na hipérbole, que é uma outra forma matemática. Aliás, parábola. Aí, se for. O regime de parábola é diferente. Daí vai de 1 até 2, eu acho, sei lá, não sei. Depois, agora a gente tem aula, mas anota aí. Aí depois das parábolas, aí tem a hipérbole. A hipérbole é uma órbita aberta. Aí é a órbita dos cometas, por exemplo. Mas é bem legal. O nome disso é as cônicas. Então, estudando as cônicas é uma área da geometria que estuda as cônicas. E é muito bonita, assim, porque tem. Depois que você estuda geometria na matemática e junta com a física de energia, você descobre que para ir da órbita circular para a elipse, para a órbita elíptica e da elíptica para a parábola, é uma questão de quantidade de energia. E quem descobriu isso foi o Newton. Ele descobriu isso matematicamente na física, e quem juntou com órbitas foi o Halley, se eu não me engano, foi o Halley, o cometa do cara do cometa Halley. Inclusive, eu estou lendo um livro que fala sobre o trânsito de Vênus, em que o Halley ele pensou numa expedição para observar Vênus 100 anos antes da observação acontecer, né? E aí no livro fala que o Halley ele era muito festeiro, que ele ia em navios, né? Que não existia carros na época, e ficava bêbado nos navios, e ele era muito inteligente, não sei o quê, muito engraçado. Bem legal, né, o livro que eu tô vendo sobre o Halley. Não fala exatamente sobre o Halley, fala sobre o trânsito, mas como o Halley, ele idealizou o negócio. Ok. Então, novamente, aqui nesse caso é uma órbita circular, mas nesse caso que é uma elipse, a excentricidade é bem pouquinha, é 0,3. Quase circular, praticamente oval. Nesse caso, o eixo maior é aqui e o eixo menor é aqui, a mesma coisa aqui e aqui, sempre vai ter dois eixos. Essa é uma das leis de Kepler. Então, eixo menor e eixo maior. Aí, nessa lei de Kepler, fala que o Sol vai ocupar um dos focos. Daí o planeta gira ao redor do Sol. E quando a órbita ela tem uma excentricidade muito pequena, é praticamente imperceptível. Aqui tem a excentricidade das órbitas dos planetas do sistema solar. Então, repara a excentricidade da Terra. Exato, o lado esquerdo da figura que eu perguntei. Isso aqui tem que saber de cabeça, não pode nem pensar para responder. A órbita da Terra. Entendi, mas a pergunta foi bem clara. Qual é a órbita da Terra? E a órbita da Terra é circular, praticamente. Praticamente. Acho que deve ter dado uma cortadinha no áudio. Coisa assim. Aham, sei.
Tá, beleza. Então, ó, da Terra é isso daqui. De Vênus é um pouquinho mais achatada, mas se não desse para ver os pontinhos, é praticamente igual. Mas olha só a órbita mais excêntrica do sistema solar, que é de Mercúrio. É praticamente circular. Então não tem nem. Ah, mas É, Plutão, verdade. Cabe até mais um pontinho aqui. Mas assim, não tem no sistema solar nem planeta que tem uma órbita desse jeito aqui, super excêntrica. Então não faz o menor sentido pensar sobre isso. Quando o Sol está aqui, ainda é inverno em Plutão, tanto é que ele está extremamente longe. E quando o Sol está aqui, aliás, aqui é verão, seria verão e aqui é inverno. Mas enfim, sim, não vai mudar nada. É a mesma coisa. Ok. Agora, segunda lei de Kepler, que é aquela lei que fala o seguinte: uma linha reta entre o Sol e o planeta varre áreas iguais em tempos iguais, em intervalos de tempos iguais. Logo, a velocidade do planeta é variável, sendo máxima perto do Sol e mínima longe do Sol. Que é praticamente o que a gente está falando o tempo todo. Quando o planeta está próximo do Sol, ele tem uma velocidade um pouco maior, segundo a segunda lei de Kepler. E quando o Sol está afastado do foco principal, ele tem uma velocidade menor. Beleza? A gente já sabia. E a terceira lei de Kepler, ele relaciona, então, o período que o planeta demora para girar em torno do Sol com a distância percorrida sobre ele. Então, o quadrado do período, o período é o tempo que o planeta demora. E o tempo ele varia, né? Porque o planeta, quando ele está mais próximo do Sol, ele vai mais rápido. E quando ele está mais afastado, ele vai mais devagar. Então, o período completo ao quadrado dividido por essa distância aqui que ele tem, dá uma constante, um valor qualquer lá, uma constante. E essa é a terceira lei de Kepler. E aqui tem um exemplo, depois faça esse exemplo, depois que eu passar para você os slides. E aí, na fase 1 ainda, tinha essa questão aqui. Aqui são questões aleatórias, tá? Esse era o conteúdo de astronomia que a gente precisava revisar. Aí, para terminar todas as questões da fase 1 e da fase 2, tem essas duas questões aqui que não está relacionada exatamente com lei de Kepler, mas tem a ver com astronomia. Então, a questão 15, ela fala o seguinte: um satélite artificial de massa muito pequena, insignificante, em relação ao planeta em torno do qual se encontra rotando, é observado por um astrônomo. Tá? As distâncias mínima e máxima do satélite ao planeta são medidas, assim como a velocidade orbital máxima do satélite. Qual das seguintes quantidades não pode ser obtida a partir dos dados medidos? Então, a situação é a seguinte: tem um satélite artificial com uma massa muito pequena, ele está rotacionando e aí um astrônomo observa ele. Aí o astrônomo pensa, a distância mínima e máxima do satélite tem como medir, ok. E também tem como medir a velocidade do satélite. Mas tem uma coisa que não dá para medir dessa situação. E ele quer saber qual que é essa coisa. Se é a massa do satélite, a massa do planeta, o resto dá para fazer. Só uma coisa que não dá. O que você acha que é? Tinha que minha porta abriu, só um minuto. Assim de trancar a porta, pronto. Calma. acho. Olha, para você conseguir só ver mesmo. Uhum. Nossa, acho que cálculo, assim, acho que mais velocidade. Só, só, a velocidade
Eu acho que essa planeta. Você só desconfia. Olha só, o período ok, né, o mais simples, o semi-eixo maior da órbita também dá para medir, porque, né, é só olhar onde que é. A velocidade orbital mínima dá para medir, porque dá para medir as distâncias, tá? Se tem como medir distância, tem como medir velocidade. A gente vê isso pela cinemática. Tá falando isso no enunciado. A massa do planeta tem como descobrir, porque você tem a distância e tem a velocidade. E tem o período. Pois é. Não. A massa do satélite não dá, até porque tá falando no enunciado que ela é insignificante. Se ela é insignificante em relação ao planeta, significa que não coisa. Então seria a massa do satélite. Agora, essa daqui é interessante. Considere a situação em que um satélite percorre em 4 horas uma órbita circular de raio R em torno de certo planeta. Qual o período orbital de um segundo satélite com uma órbita de raio 4R ao redor do mesmo planeta? Tá, então, 4 horas para um R. Isso. Como é? Não, não é assim que tá. Porque para isso dá para usar a terceira lei de Kepler, porque você tem o período e você tem a distância, você tem o raio. Então não é uma relação direta, é uma relação quadrática. Aqui, Matemático. sim, pois é, mas aqui você tem o período, você tem que levar ao quadrado e dividir pela distância ao cubo. Então o resultado não é óbvio. Acho que todo mundo chutou 16 horas ou 32 horas aqui, mas não é. Aí você faz isso daqui, faz a conta primeiro, usando a lei de Kepler, para uma órbita, um R. Daí você pega o período. Por distância cubo. Isso. Aí faz a mesma coisa pelo outro aqui e vê qual que é o resultado. Beleza? Essa é a questão 3. Vamos avançar que a gente consegue terminar, acho que um pouquinho antes. Aqui eu coloquei questões de tópicos diversos, que é o que não se enquadrou em nenhuma das nossas aulas. Sim. E essa questão aqui eu achei meio complicada, assim. Porque, Nossa, eu tenho certeza que eu errei. pois é, essa daqui envolve. É porque também envolve decomposição de forças, que envolve vetores, que envolve também a parte geométrica das forças que a gente não estudou e nem vai estudar, porque não dá tempo e é muito avançado agora para prova, não tem como. Mas vou te mostrar a ideia principal do negócio, tá? 3 forças atuam em um corpo em equilíbrio estático. Então, se está em equilíbrio estático, significa que não tem movimento. Isso é um equilíbrio estático. Ou o movimento é constante, mas aí também é em equilíbrio estático. Sejam F1, F2 e F3 as magnitudes das forças atuantes sobre o corpo. Então, F1, F2 e F3 é a magnitude. Magnitude é o módulo da força, tá? É o tamanho do vetor. Então, a magnitude, o módulo da força 3 é maior que da força 1 e 2. Porém, é como se estivesse puxando com mais força. Tem mais newtons em F3 do que tem em F1 e F2. Porém, tudo está em equilíbrio. Então, não tem nada escorregando para F3, por exemplo. A relação entre as forças e os ângulos mostrados na figura é. Então, ele quer saber. Tudo está igual, né? Tudo isso está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, F3 vai ter que ser igual a F1, que vai ser igual a F2. Não tem como não ser. Isso está tudo igual aqui. Porque se for diferente, aí tem uma força resultante para algum lado.
E se tem força resultante, o corpo não está em equilíbrio estático. Então, aqui ele está pedindo para você decompor o vetor F3 em x e em y. Então, lembre que os vetores, eles são... Deixa eu fazer uma setinha aqui. Eles são retos, né? Aí, quando tem um vetor torto, significa que tem uma componente para cá. Vou deixar em vermelho ou amarelo. Vou deixar em amarelo. Não, deixar em vermelho. Não dá pra ver. É uma componente. Mas aqui fica muito estranho pra cá. Deixa eu pegar o ângulo certinho, peraí. É mesmo se colocar retinho, ele não fica. Tipo assim, uma propriedade dos vetores é que o vetor resultante, quando está torto, ele vai ter uma componente em x e uma componente em y. É como se. Ah, deixa eu fazer separado. É como se a soma desses dois, não a soma, mas a decomposição desses dois resultasse em um terceiro vetor, que é esse vetor F3, por exemplo. Então, por isso que o F3 é a resultante de F1 e F2. É como se fosse assim. Ok? Sim. Então, é isso que está acontecendo aqui. O F3 ele é resultado de uma componente do F3 em Y e uma componente de F3 em X. A mesma coisa para F1 e para F2. Ok, sabendo disso, ele quer saber o ângulo que forma entre o F3 com essas coordenadas em Fy e em Fx. E aí, tem como você, com esse ângulo que tem como, o ângulo formado aqui, por exemplo. Aí tem como você aplicar o seno ou cosseno e ver qual que é o melhor ângulo entre essas coordenadas para descobrir aqui. Então, por exemplo, se fizer um triângulo aqui, esse daqui é o cateto adjacente ao ângulo, né? Ele está junto do ângulo. O ângulo é o θ. E aí a hipotenusa estaria aqui. Mas daí não tem como não formar um triângulo. Ah, tá. Peraí, é que está muito pequeno. Em cinza é o F3, tá? Por exemplo. Aí esse ângulo aqui, daí formaria um triângulo aqui, aí você pegaria, por exemplo, o cateto oposto, que daí seria o cateto oposto ao ângulo, que o ângulo estaria entre o F3 e o X, e o cateto adjacente seria essa componente da F3 em X, e aí cateto adjacente sobre a hipotenusa é um cosseno, então seria o cosseno desse ângulo é igual a F3, aí você tinha que fazer isso para F1 e para F2 também, para saber qual que é a alternativa certa. E se era seno ou cosseno que usa. Sim. Então é extremamente chato de fazer e complicadinho e demanda um certo tempo. Então eu acho que eles pesaram a mão nessa questão, mas eu só mostrei qualitativamente como que resolve. Então, para resolver essa questão, tem que decompor cada força em X e em Y, achar o ângulo da força com os eixos e descobrir se é seno, se é cosseno, fazer o triângulozinho e ver e fazer isso para todos eles. Então é bem chatinho. Ok? Sim. Eu não sei qual é a alternativa correta aqui, não lembro Mas é do preto. negócio, do solucionário, tem que ver. Assim, fazer isso não tem nem como chutar.
porque não é tanto de chutar, né? É de calcular mesmo. Essa daqui. Vamos para a próxima. Aí outra questão que também não teve muito a ver com o que a gente viu é um ovo é colocado em uma solução de água e sal. O que pode acontecer? Aí o critério para saber se o ovo afunda ou flutua hã? É a densidade. Então, se for mais denso que a água, afunda ou flutua? Afunda, se for mais denso. Isso, se for menos denso, daí flutua. Nesse caso, é uma solução entre água e sal. E aí, nesse caso, a posição do ovo depende da densidade da solução, né? É isso. Ok. Aí tem essa questão aqui, eu também achei meio complicadinha. Que tem uma equação específica para resolver essa daqui. Você lembra dessa questão? Acho que essa não. Acho que eu esqueci essa. Tempo de vida de um. Eu estou tentando procurar a equação que eu não lembro de cabeça. Tempo de vida médio. Mas a equação enquanto isso, então. Lê, a, lê o enunciado enquanto isso para ver se você lembra mais ou menos. Eu não percebi. Hum, Eu não lembro muito. lembra dessa questão? Acho que não. Tá, então ele fala o seguinte: para calcular o tempo de vida médio de uma, de uma amostra que tem um decaimento muito específico. Então, assim, os núcleos de substância radioativa não são estáveis e podem se desintegrar ao longo do tempo, emitindo radiação e formando outras partículas. Então, por exemplo, você tem um átomo muito grande lá, um isótopo de alguma coisa. Aí, esse átomo muito grande, ele não é estável porque ele é muito grande. É como se ele fosse. Ele não quisesse ser muito grande. Inseriram muitos nêutrons nele e ele está grandão. Aí ele decai. Esse decair significa que ele perde parte da sua massa, ele perde partículas. E quando ele decai, ele libera energia. É isso que acontece com isótopos radioativos. Então, alguma matéria radioativa, ela é muito gigante em termos de átomos, assim, de isótopos, de nêutrons e tal. Aí, quando ela é muito grande, decai. E quando ela decai, ela libera energia. E essa energia é muito alta e normalmente é radioativa. Sim. E aí, uma característica importante dessas substâncias é seu tempo de vida média, representado pela letra tau. E esse tau é o intervalo de tempo em que metade da massa de uma amostra se desintegra. Então, por isso que é chamado de tempo de vida médio. Então, passou um determinado período, metade da massa se desintegra e é liberada energia. Então, aí ele fala o seguinte: suponha que uma amostra de 24 gramas de uma substância radioativa tem um tempo de vida médio de 12 minutos. Após 36 minutos, qual é a massa da substância que sobrou? Então, se passado 12 minutos, a substância ela vai perder metade da sua massa, então quanto de massa ela perde após 36 minutos? Essa é a equação. Essa é a situação. Aí, para solucionar, tem um jeito mais fácil, que é usar a equação para isso. E a equação para isso, eu estou procurando ela aqui, não sei se eu acho. Deixa eu ver.
Questão para isso, você vai ter que decorar também, tá? Não tem jeito. É muita fórmula. Eles podiam mesmo colocar um solucionário, um solucionário não, um questionário com as coisas. É que a massa da substância. Você tem que anotar, que depois dividir por 2, só que daí se dividido por 2. Vamos colocar tudo entre parênteses. Elevado ao tempo dividido. Tá, então deixa eu colocar um grandão aqui. Então, assim, a massa em função do tempo, ou seja, o quanto de massa a substância perde a cada passo de tempo. Esse tempo pode ser em minutos, segundos, tanto faz. Então, a equação é a massa da substância dividido por 2 elevado ao tempo que tem, dividido pelo tal, que é o tempo de meia-vida. Então, usando essa equação, o resultado sai direto. Então, aplicado nesse exercício, ficaria assim: quer saber a massa depois de 36 minutos, que vai ser igual a 24, porque 24 é a massa da substância, né? 24 gramas. Dividido por 2 elevado a 36 minutos, que é o tempo que ele quer saber, dividido pelo tempo de meia-vida, que é 12 segundos. Aí daí você faz a continha, daí o resultado vai dar que a massa de 36 minutos vai ser igual a. Deixa eu ver se eu fiz. Segundo os meus cálculos, é 3 gramas, mas depois você faz, tá? Faz essa continha aqui para ver se é isso. Mas não tem jeito, você tem que decorar essa equação aqui para responder essa pergunta. Ou tentar fazer de cabeça, mas tentar fazer de cabeça, como a relação não é linear, aí pode dar problema, igual no da lei de Kepler lá. É. Vou deixar em amarelinho aqui. Ok. Aí essa daqui. O número de celulares ativos no mundo é aproximadamente igual ao da população da Terra, 8 bilhões de habitantes. Ou seja, todo mundo tem um celular. Se você pudesse colocar todos esses aparelhos uns sobre os outros, sem que nenhum deles seja danificado, qual das seguintes alternativas chega a essa altura? Dessa questão. Como que você resolveu? Você lembra? De cada celular. Um centímetro é bastante pouco. Um centímetro. Claro que é. Acho que a questão 17, né? 17. centímetro de espessura. De que menos de um? Ah, tá. E qual que era o resultado que deu? Você lembra? Eu tinha. O jeito que eu fiz aqui é a altura da pilha, da pilha, né, de celulares, vai ser igual ao número de celulares dividido pela espessura de cada celular. Em metros, né? Porque o resultado está em metros, então teria que ser em metros. Aqui nos meus cálculos, eu coloquei cada celular como tendo 0,15 metros. E aí,
Aí o número de celulares é 8 bilhões. Aí o resultado deu da ordem de 10 na 9 metros. Que seria isso. Sim. Foi. Não sei se você não lembrava qual. Faz tempo que foi essa questão. Assim. Mas tranquilo, né? Essa daqui foi tranquilinha. Aí a questão 7 é das alavancas e polias. Isso daqui a gente não chegou a estudar em aula, porque eu acho que não vale a pena ter uma aula inteira só para falar de alavancas e polias. Mas o que precisa saber é que tem esses 3 pontos importantes, que é o ponto de apoio no meio da alavanca e o ponto de aplicação da força, né? E também o ponto de resistência, onde que fica cada ponto. Mas enfim, você estava estudando sobre isso em casa, né? Ah, ok, então. Essas daqui foram as últimas questões, as que estavam mais, assim, diferentes, que não encaixou em nenhum dos tópicos. Só deixa eu te falar, a gente não falou sobre densidade, né? Sobre o princípio de Arquimedes. Da coroa do rei, ou falamos? Falamos, né? Só. Deixa eu pegar. Ó, aqui, ó. Se tu for volume. Você já teve. Você quer tirar. Mas você fica pelo volume. E sobre o Arquimedes, que ele descobriu. Acho que a coroa do rei, uma coisa assim. É assim, na banheira, assim, pela densidade, né? Sim, eu É, lembro, eu só não lembro se a gente teve essa aula. Tivemos, né, uma aula para falar sobre isso. mas eu não sei quando, assim. Eu também não tô achando o slide aqui. Deixa eu ver. Arquimedes Pascal, talvez. Ah, tá. Eu acho que estava no slide das forças. Deixa eu ver aqui. Bom que a gente já revisa as forças. Ok. Aqui, ó. Você lembra da força de puxa? Eu cheguei a falar? Sim, tinha Beleza, então anotado. era isso. Então, lembra disso daqui? E a gente viu. Eu não lembro se a gente terminou. Ah, a gente viu. Eu lembro que a gente viu sobre esse exercício. Aí o empuxo é calculado assim. Eu falei sobre isso também. Ah, o atrito eu não falei, eu acho, né? Eu não lembro direito. Então, eu vou falar do atrito. Depois eu passo os slides e você revisa, tá? É importantíssimo que você revise até a data da prova. Dá até para revisar no carro, assim, pegando. Tem como você pegar os slides em PDF e imprimir eles, só que eu acho que é muito papel. Ou você pode ver no celular em PDF todos eles. Eu acho bem mais simples. Beleza. E tem que lembrar da equação da densidade, tá? Densidade é massa por volume. Não esqueça isso. Aí, a força de atrito. Então, tem dois tipos de atrito: tem o atrito cinético e o atrito estático. Então, o atrito cinético é quando o objeto ele arranha na superfície. Então, se o objeto for muito massivo, é mais difícil de você empurrar. E quanto mais difícil de você empurrar, significa que mais está atritando. E esse atrito que tem movimento é o atrito cinético. Ele é calculado pela constante do atrito cinético, que é esse μ, que é esse m diferente, é esse daqui, e o n, que é a força normal. Então, a força normal é aquela força que aparece sempre que tem um objeto em uma superfície plana. Então, tem a força peso, que é peso é igual a massa vezes gravidade, sempre existe força-peso, e sempre que o objeto está apoiado em uma superfície, tem uma força contrária à força-peso, que se chama força normal. É só o nome dela. E a força em newtons igual a força-peso, que também é em newtons, que também é uma força vetorial. As forças são vetoriais. Então, é assim que calcula o atrito cinético. Então, se cair uma questão assim, calcule o atrito cinético desse bloco com a superfície, sabendo que a força normal é de 10 newtons.
Aí você tem que achar o valor da constante do atrito e calcular o quanto de atrito tem. Então, você multiplica a constante de atrito cinético pela força normal, valor em newtons, e você obtém isso daqui. Já o atrito estático é quando você empurra e ainda o atrito é maior que a força que você aplica. Então, tem coisas que são muito pesadas que você não consegue empurrar, porque o atrito está ganhando do movimento. Mas não só isso. Sabe quando tem alguma coisa, você empurra um copo, por exemplo, na mesa, e o copo ele está se movimentando e uma hora ele para? Quando ele para, ele está no seu atrito estático. E também todos os materiais têm uma coisa chamada atrito estático máximo, que é quando você consegue vencer o atrito estático máximo, é quando tem movimento. Então, às vezes, você coloca uma coisa numa superfície, uma bolinha, sei lá, e a bolinha não desce, ela não se movimenta. É porque o atrito estático ainda existe. Aí, quando a bolinha atinge o atrito estático máximo, ok, ainda não se mexe, mas um pouquinho depois disso já começa a se mover. Aí já é atrito cinético. Legal, né? Eu acho bem legal. Uma das coisas legais que eu gostei de aprender em física. Então, aqui tem um gráfico para representar isso. Claro, porque sempre tem um gráfico. Então, é assim. Aqui é a força de atrito que está crescendo para cima, né, no Y, e aqui é a força aplicada. Então, se a força aplicada for bastante, for o suficiente, aí o atrito ele passa de atrito estático para atrito cinético, ou seja, a bolinha ela passa de parada para se movimentar, nesse caso. É que de movimentação. Uhum. E nesse caso, é uma relação linear. Quanto maior a força aplicada, maior vai ser o atrito, né? O atrito ele vai diminuir sua intensidade, digamos assim. Então, a força de atrito ela passa de atrito estático para atrito cinético conforme a força aplicada aumenta. Então, é isso. E cada material vai ter um valor de constante, é um valor normal dos MIs aqui. Então, o alumínio tem 0,47 de atrito cinético e 0,61 de atrito estático máximo. Isso significa que, para você movimentar o alumínio, você precisa aplicar uma força que vai vencer o 0,61 de atrito estático máximo. Daí ele se transforma em atrito cinético. Aí a borracha, o asfalto, tudo isso tem um valor. Assim como o calor, que cada material vai ter uma constante de calor específico, cada material também vai ter um valor específico de atrito. Aí aqui tem uns exercícios, que é para descobrir qual gráfico melhor representa a intensidade da força de atrito estático, que é a força de atrito, em função da intensidade da força aplicada. Então, aqui a gente tem um gráfico da força de atrito em função da força aplicada. E qual que você acha que é? Eu acho que quanto mais força aplicada, acho que vai ter mais atrito. Isso, é uma relação linear, como a gente viu aqui. Então, se é uma relação linear, não pode ser uma parábola, não pode ser letal, por exemplo. E também. Tá. Pois é, a outra vez está falando o seguinte, que para a mesma força aplicada, que é a força de 6, vai ter diferentes valores de atrito, de 1 até 6, valores pequenos e valores altos. Eu acho estranho. É isso que está dizendo aqui, né? Está dizendo, se você aplicar a força de 6 newtons, o atrito ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 4. Olha, pode ser que a BT é certa, né? Só se esse atrito for o atrito estático. Deixa eu ver. Um objeto cúbico maciço e homogêneo de massa igual a 1.500 gramas está em repouso sobre uma superfície plana. O coeficiente de atrito estático entre o objeto e a superfície
é igual a 40. Beleza. Uma força é aplicada sobre o centro de massa desse objeto. Então, na verdade, tem como você calcular. Você tem a massa e você tem o coeficiente de atrito estático máximo. Então, você tem isso daqui. Você tem a massa. Aliás, você tem a. Aqui não é massa, né? Você tem esse coeficiente e você tem a força também. É, você tem a força aqui. Aí, se isso aqui der. Tem que ver qual o valor que isso aqui vai dar. Daí, se for condizente com isso daqui, aí pronto, resolvido. Então, tem como você calcular aqui com essas informações. Isso aqui não faz o menor sentido. A excluído entre B e C. Assim, linear, né? É Assim, linear, linear. é mais bonitinho. Eu chutaria C também, mas eu não tenho certeza, tem que ver as alternativas. Aí, deixa eu ver, vamos mudar de assunto rapidão, que a gente tem 10 minutos. Aqui é pressão e o princípio de Pascal. Sim. Esse daqui é o seguinte. O Pascal, ele descobriu o quê? Peraí, só um minutinho. Aqui. Ele descobriu que se aplicarmos uma pressão num ponto transmite para os demais pontos do líquido, assim como para as paredes do recipiente. Então é o princípio acho que é a alavanca de carro que fala, do negócio. Então, para você movimentar uma porção grande e pesada de alguma coisa, só precisa que essas colunas estejam conectadas. Peraí, um minutinho. Alô? Alô? Aí tá, ok. Então, isso daqui caiu na última questão da fase 2 da UBF, mas a questão estava incompleta, então ela foi anulada. Mas esse é o princípio de Pascal. Então, pressão é força aplicada sobre área. Pressão é medida em Pascal e força em newtons e área em metros quadrados. Então, é a mesma coisa que você apertar algo, um êmbolo numa bexiga, aí a água vai sair para fora. É a força que você está aplicando na área aqui. Assim como Tranquilo. de como comprimir o líquido. Isso, exatamente isso. Então, o líquido é mais fácil você aplicar a força sobre a área pequena aqui do que aplicar a mesma força sobre uma área grande. Então, se você aplicar uma força sobre uma área pequena, isso vai ser transmitido para outra área. Então, aqui tem um deslocamento H2 que vai ser igual ao deslocamento H1. Aliás, o deslocamento H1 é um pouquinho, né? Porque a área é muito maior. O deslocamento H2 é muito maior. É maior, então vai deslocar mais líquido. Aqui. O negócio do carro. Então, em mecânicas, tem esse daqui, que é uma alavanquinha que você consegue levantar um carro inteiro, porque o princípio é o mesmo. Você aplica uma força sobre uma área, só que a força que você aplicou é transmitida para o outro lado, onde vai subir. Daí, sabe? Uhum. Um outro exemplo também, a força sobre essa área 1, que é transmitida pela força que sobe depois na área 2. Então, o jeito de calcular isso é força 2 dividido por força 1. Então, a força 2 é a força recebida e a força 1 é a força aplicada. Vai ser igual à área 2 daqui, dividida pela área 1. E essa aqui é a questão 8, que caiu, que era do dispositivo hidráulico para elevar algumas peças, e aqui ele falava para calcular qual que é a variação da altura. Ele queria saber a altura que ia ficar aqui se aplicasse uma determinada força aqui. Aí, só que ele não tem todas as informações aqui, se eu não me engano, e por isso foi desconsiderada. Mas essa daqui foi a última questão da fase 2. Louco, né? Tranquilo. Aí, para saber isso daqui, precisava saber do princípio de Pascal, esse princípio aqui. E o jeito de calcular é só usando essa equaçãozinha aqui também.
Beleza? Sim. Ok, agora sim, podemos dizer que fizemos todas as questões de toda da fase 1 e da fase 2. Ah, é? E com questões novas, inclusive. Então, revise tudo isso. Eu vou te passar os slides, compartilhar de novo, não perca o link. Mude para PDF, deixa eu te mostrar. Você vai aqui, ó, em ficheiro, transferir e documento PDF. Aí você consegue baixar a aula em PDF para ver no celular, por exemplo. Ok? Ah, tá. Então, deixa eu compartilhar. São várias aulas, eu tenho que pegar todas. Vamos lá. Uhum. Essa daqui é a aula de força, vou colocar no chat. Força. Sim. Resolveu aqui. Essa daqui é a de noções de astronomia. Aí deixa eu pegar de calor. Ok. Eu vou colar no meu contato. Não tenho meu. Eu vou. Nossa, Hum, no céu aqui. Eu consigo acessar. uhum, tranquilo. Esse aqui foi força. Tem mais esse. Eu mandei mais um. Energia. Ferrada. Nós tivemos várias aulas. Ah, Olha, sim. tivemos muitas aulas. Sim. Vou colocar aqui mais um. Mas, só para acessar isso. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Agora vem mais um. Uhum. Vamos lá, mas esse. Queria. É que ele vai revisando enquanto tem a viagem, né? É verdade. Mas é bastante coisa para revisar. Recomendo começar um dia antes, sei lá. Sim. Deixa eu ver. Tem um, dois, três, quatro, cinco que você me mandou. E eu mandei aqui. Dois, três, quatro, cinco. Beleza. Tem que ter cinco. Ainda tem mais. Eu só estou procurando aqui. Tem tanta coisa, tanta aula. Tá, já foi ondulatória, energias, força, noções de astronomia, calorimetria. Ah, Agora, astronomia. Forças de luz. energia, ondulatória, luz. Aí falta mecânica. Foi acho que uma das primeiras. Hum, não dá. É. Tá, não sei se foi certo, acho que foi. É mecânica esse último? Ou foi. Acho que é. Cara, que tô mecânica ainda. Tô tentando falar o link. Uhum. Estou falando da mecânica. Aí, agora acho que vai. Deixa eu ver. Acho que é isso. Então, vamos revisar. Mecânica, ondulatória, energia, força, astronomia, calorimetria. 6. Acho que é isso. Uhum. Isso. Eu Ótimo, então. Finalizamos todos os tópicos. Caramba, em uma aula de 2 horas. Foros. É a primeira vez mesmo. Mas eu achei tranquilo. O que você achou? Achou cansativo?
Ah, tá. Ele deu reforço extra? Então, boa sorte na prova. Depois me conta como foi. Não vai esquecer, porque você nunca me fala como vai nas provas depois. Eu sempre pergunto. E. E é isso. Boa sorte. Se tiver alguma dúvida, é só me falar. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então tá. Tchau, tchau. Tchau. Acabou.